Entrou na primeira longa-metragem aos 5 anos, cresceu no meio de atores. Aos 20 anos criou uma produtora, tendo produzido várias peças de teatro. Foi para Macau, onde abriu uma mercearia portuguesa com os produtos típicos nacionais. É a voz do novo podcast narrativo do Observador, Piratinha do Ar. Hoje, Margarida Villanova em 40 minutos, na Rádio Observador. Bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada por teres aqui aceitado o nosso convite e parabéns, porque este podcast está incrível e a tua voz é assim daquela... é aquela voz que nós ouvimos e é logo, sim. Margarida Villanova, não sei, sentimos, é muito cozy, pronto. Aquilo que nós queremos saber é como é que foi para ti esta experiência. Nós sabemos que tu gravas frequentemente locuções, publicidade, documentários, o que seja, mas dentro deste registro, sim, foi assim a tua primeira vez. Olá, obrigada pelo convite. Olá quem nos está a ouvir também. E foi um desafio porque é muito... trabalhar com a voz. Eu gosto muito de gravar locuções e brincar com a voz e trabalhar com a voz, mas é um desafio contar uma história, narrar uma história, emocionar o outro. E isto até vem ao encontro, por exemplo, dos audiobooks, que é uma coisa que eu ando... que tenho ouvido alguns e que acho que é uma nova forma de... E numa altura em que a leitura e os hábitos de leitura se estão a perder, eu acho que pode ser um caminho, é uma coisa que me apetece pensar sobre isso e trabalhar sobre isso. E no meio deste meu pensamento surge este convite. Eu olha que bom, uma forma de aqui perceber como é que se chega a uma narração, como é que se chega a uma história. E uma história que implica transmitir emoções e quer seja o medo, quer seja a ansiedade, quer seja o frio, o calor, a temperatura, o ambiente. Há todo um painel, um leque de emoções quer através da respiração, quer através da voz, quer um tom mais grave, um tom mais ansioso. E isso tudo é preciso colocarmos a voz sem que haja um olhar por trás, um gesto por trás, não é? Imagem, não é? Não há uma imagem que estamos escondidos, ou estamos reféns da nossa própria voz. E então... E para qualquer ator a voz é uma ferramenta fundamental. Portanto, foi um desafio grande, foi mais difícil do que eu estava à espera. Ainda foram longas horas até conseguimos acertar o tom, a intenção, conseguir fazer um crescente ao longo do podcast, do cada episódio. Então foi... E como é que se consegue fazer esse processo? É com base... Vai-se ouvindo a música também? É só com base na história? Foi mais com base na história. A música chegou depois, porque o David foi trabalhando paralelamente, cada um estava trabalhando no seu estúdio, vai entrar. E eu depois comecei a ouvir as primeiras referências musicais, mas na verdade gravei a seco, não é? Como se costuma dizer. Mas não, acho que é um bocadinho por tentativa e erro. E tentativa e erro vamos encontrando e vamos descobrindo a intenção certa de cada cena. E quando surgiu o convite foi logo sim, bora? Sim, foi para cá de imediato. caras. Foi. Ligaram-me da agência assim, olha, tenho aqui uma coisa para o Observador. Para o Observador? Não, pode ser. A sério? Olha que gira. E depois fui ouvir o do PP Rapazote e depois e fiquei contente de estar a gravar o segundo logo a seguir ao PP e pronto, e então a fazer parte deste início, porque acho que é uma nova forma, uma nova fórmula e uma nova maneira de ouvirmos histórias, contarmos histórias. Eu sou fascinada por histórias, a coisa que eu gosto é de ouvir e de contar histórias, portanto, e acho que sim, há pouco antes de começarmos estávamos a comentar isso, não é? De colocar os fones, é uma companhia, funciona em jeito é um episódio, não é? Em vez de estar a ver uma série, se calhar estou a ouvir um episódio destes, e fiquei contente de fazer parte desta nova plataforma, desta nova janela de oportunidade. Mesmo. E foi bom. Aos 5 anos tu tiveste a tua estreia numa longa-metragem. Tu sentes isto, sim ou não, que perdeste alguma coisa por ter começado tão cedo? Sim.
Quer dizer, às vezes, só fazendo aqui um parênteses, eu comecei aos 5, eu acho que uma pessoa não sabe bem o que é que está a começar Claro, o que é que está a por isso é que eu nem te fazer. perguntei se te lembras muito bem, se calhar até tens alguma, Não, tenho uma memória, outra memória tenho tens? memória muito presente, até porque lembro que era um filme de ação, lembro-me das coisas mais emocionantes, lembro dos explosivos, lembro-me dos tiros da primeira vez e que é dando cabo de uma cena, porque estão os atores cheios de explosivos, 3 horas, 4 horas para preparar os explosivos todos, uma mesa, ainda tenho a imagem da mesa, era uma mesa assim comprida, e era uma coisa de gangster, já não me lembro, pronto, se eram gangsters, mas eram os maus, Sim. pronto, Sim, eram os bom e o maus. mau. E depois entravam a disparar tiros e aquilo pum 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 explodia. Bem, quando eu começo a ouvir os tiros, pum 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 explodir os saquetes, sei lá se eram A sério ou não? a sério ou não, não é? Portanto, eu ia morrendo, petrificada, só me lembro de me pôr em cima uma mão na boca. Colocar a mão na boca. Imaginem colocarem a mão na boca e eu, branco, ele tirarem-me de platô. Mas lembro-me sempre de ver montar uma calha, que é um charriot onde corre a câmara, e daquilo demorar horas, porque eles ficam a afinar, porque aquilo tem que estar equilibrado, porque a câmara não pode ter desequilíbrios, não é? Aquilo são umas rodinhas que correm com a câmara assente em cima de 2 calhas, e aquilo até nivelar. Era uma casa antiga, portanto, aqueles soalhos de madeira todos. Sim. E então lembro-me do tempo e eu pensar, uau, o tempo que eles se preparam, e de ficar com esta ideia de que tudo é muito minucioso no cinema, que as coisas são trabalhadas ao detalhe, ao pormenor, e sempre foi das coisas que mais me fascinou em relação a outras áreas, ao teatro ou à televisão, é este rigor e este detalhe com que se prepara cada cena no cinema. Mas pronto, às vezes as pessoas dizem, começaste aos 5 anos. Não comecei para aí aos 18, quando tive consciência sim. Mais a do que estava a sério, vá. fazer. Mas, desculpa, qual que era a tua pergunta? estava-te a Eu já me dizer- perdi. Pronto, apesar de tu estás a dizer que se calhar, ok, pois ali o marco a partir dos 18, a verdade é que começaste logo aos 5, e eu estava a perguntar se achavas que tinhas perdido. Era isso, perdi, desculpa. É que eu falo muito e depois te distraio. Não. Mesma coisa aqui. E então, sim, mas já estou apaziguada com essa questão. Perdi imensas coisas, porque aos 5 foi uma experiência, mas depois ao longo dos anos, mesmo na minha adolescência, eu no início dela, da 7º, 8º, 9º, já estava a gravar algumas coisas, Os Jornalistas, a News 7, a Fúria de Viver, e nas tardes livres não ia para o café. Tu eras a amiga famosa. Era a amiga famosa que pagava os almoços, que eu tinha dinheiro e ficava excitadíssima. Era a minha grande cena, era ir jantar fora com as minhas A amigas. sério, pois tu eras a única para aí, não é? De resto estava tudo a Sim, estudar. íamos à Baixa comprar botas. Então, daquelas lojas assim dos camuflados, ainda devem haver essas lojas. Já não comprei as botas nem os camuflados, é mais as botas, é mais os ténis para os meninos, mas houve muitas coisas que perdi, pronto, de brincadeiras ou de lanche, pronto, de lanches com as amigas, de convívio, de crescimento, de partilhas de experiências. E a certa altura há assim um gap um bocado, porque o que é exigido, a tua responsabilidade, o chegar a horas, o decorar o texto, isso obriga-te a crescer um bocadinho depressa, então há assim um desfazamento em relação à realidade que as tuas amigas estão a viver. Então assim de repente é como se não se encontrassem, não há assim... As minhas amigas, que eu tenho o mesmo grupinho desde o 5º, há uma delas que vem desde a 2ª classe, somos amigas desde a 2ª classe. Hoje em dia somos amigas, como podemos passar-se um mês sem nos vermos e estamos juntas como se nunca nada tivesse passado. Mas houve ali um período de tempo da nossa vida que de facto cada uma foi fazendo os seus caminhos, porque havia um desfazamento não era geracional, mas era de maturidade, pois. ou de objetivos ou de experiências. Mas portanto, houve umas coisas que eu perdi, mas houve muitas que eu ganhei. Houve, quer dizer, a oportunidade de crescer rodeada de pessoas incríveis, talentosas, que me inspiraram, com quem eu aprendi. Eu comecei muito cedo, grande parte daquilo que eu aprendi a fazer foi a ver. Eu passava horas só a ver os outros a trabalhar, os outros a fazerem. Como é que ela se emociona, como é que ela olha, como é que ela respira, como é que ela anda, como é que ela... Então acho que há aqui um trabalho de observação, observador, tinha aqui a palavra, que foi extremamente importante, e de ter tido a oportunidade de me cruzar com de quem é que pessoas. foi esta ideia de inscrever neste filme, nesta primeira longa-metragem? Pronto, isto é filhos os meus pais eram sim, hoje em dia o meu pai já o perdi, a minha mãe já não trabalha na área, mas quer dizer, esta coisa, então à época a ideia dos babysitters e dos freelancers, isto sempre foi uma área um bocadinho precária, continua a ser, quer sejam os atores ou os técnicos ou os produtores, os realizadores por aí fora, e portanto este filme, por exemplo, passou-se num verão na Coreia, e a minha mãe levou-me
para passar o verão e havia, como eu, havia várias crianças, eram para aí 6 ou 7 miúdos, e nós andávamos todos juntos, que era o filho do chefe eletricista, a filha da maquiadora, o filho do aderecista, pronto. E por acaso precisavam de uma criança para fazer a irmã do protagonista. E eu também era loirinha como ele e tinha feições, pronto, podia parecer que era a irmã dele. E ele perguntou-me, o realizador é francês, eu não percebia uma palavra, mas sabia dizer oui, non. Qualquer coisa que me perguntassem, oui, non, e ça va, tá, é bien, pronto, assim. E assim era a minha, era tudo o que sabia dizer. E comecei só tinha 2 cenas, supostamente, mas depois o realizador já me gravava, porque eu estava sempre lá, e eu gostava muito dos vestidos, porque eram vestidos bonitos, portanto eu adorava que andava. E pronto, e então assim acabei por fazer figuração especial ao longo de todos os cenas. Se perguntarmos qual é que foi a influência dos pais para a carreira que acabou por seguir, foi total. Sim, como os filhos de arquitetos, os filhos de Claro, advogados, claro. temos gerações e gerações de políticos, advogados, arquitetos, médicos. Eu acho que às vezes tentamos contrariar os nossos pais em algumas coisas, há outras que é inevitável, porque eu cresci no meio de artistas, ainda quis ser bombeira, quis ir atrás das ambulâncias, quis ser caixa de supermercado, assim, queria ser educadora de infância, eu sonhava assim com uma vida das 9 às 5, organizada, coitados, mal sabiam a vida dos professores. Exato. Mas pronto, depois destas vidas paralelas, descobri que o que gostava mesmo era ter a oportunidade de poder viver outras vidas que não a minha, e isso através da representação eu posso. Eu costumo dizer assim, a minha vantagem é que eu, mesmo quando estou muito aborrecida com a minha própria vida, eu vou viver a vida de outra pessoa qualquer, e durante um tempo eu posso ser quem eu gostaria de ser, ou quem eu nunca toleraria. E é isso, acho que a capacidade, esta ideia de brincarmos ao faz de conta, que acho que vem da infância, eu continuei a brincar ao faz de conta até hoje. Aliás, acho que tenho um bocadinho de síndrome de Peter Pan, esta coisa de crescer, de ser crescida, é uma coisa às vezes que até me aborrece bastante. Olha, e se tivesses que fazer um filme da tua vida, que imagens punhas como o melhor e o pior da carreira da atriz? Epá, isso é difícil. A parte de decorar textos é chata ou não? Tá bem, não tenho que falar de um personagem concreto. Não, mas essa parte é mais chata de todas ou não? Estou a perguntar, eu que não tenho que fazer isso. Às vezes é um bocado aborrecido, mas... Porque tem que ser muitas horas, ou não? Quantas vezes é que tem que se ler, não é? Pois, sim. bastantes, não é? Quer dizer, se for em teatro, nós vamos ensaiando, e o texto acaba por ser decorado não é automaticamente, mas é à medida do processo. As palavras vão ganhando corpo dentro de nós e depois associamos a uma marcação quando o espetáculo começa a ser levantado, quando saímos do trabalho, o chamado trabalho de mesa, e passamos para o palco e começamos a movimentar depois as coisas e discutimos o texto. À medida que vamos discutindo, as ideias também vão entrando na cabeça e torna-se mais fácil de decorar. Às vezes é mais chato, por exemplo, em televisão, que são muitas vezes muitas cenas por dia que têm que ser decoradas. Mas o músculo, a cabeça, o cérebro é um músculo, portanto, os primeiros 2 meses de novela costumo decorar texto, ao fim de 2 meses eu olho e há uma memória visual e há uma leitura que se faz e é automático. E em cinema é um trabalho mais... Trabalhamos menos cenas por dia, nós temos acesso ao guião muito tempo antes de começar a filmar, muito tempo, pronto, tempo suficiente para construir a personagem, para irmos estudando cada cena, para poder fazer há um princípio, meio e fim. Então à medida que vamos lendo, mas eu acho que me cansa mais representar, às vezes tem a ver com um lado prático da vida, tipo assim, horários. Custa-me já me custa, que a minha idade, pronto, já me custa, por exemplo, trabalhar à noites. A tua idade, por favor. Mas eu olha, eu é que sou a avó aqui nesta equipa, eu é que sou a avó. Mas já me custa, por exemplo, trabalhar à noite. Não, antigamente gostava, hoje em dia já me custa trabalhar à noite, aquelas rodagens até às 5, 6 da manhã, isso já me custa. Já me custa
e com filhos, com famílias, com logística, isso custa, mas às vezes rodagens fora de Lisboa, antigamente adorava, e hoje em dia ainda gosto, assim, uma semaninha fora de casa e pá, acabou. Mas depois eu já gosto de voltar ao ninho, esta coisa de andarmos sempre com as malas às costas agora. E tem a ver com as prioridades, não é? Com sim, a nossa idade, sim. vamos. Com a nossa idade. Com a nossa idade, pronto. Não, mas é verdade. Este ano calhou, fiz o filme da Salomé Lamas, grande parte da rodagem foi no norte de Portugal, entre Caminha, Moledo, Porto, né? Pronto, e fora. Depois fiz uma rodagem no Rio de Janeiro, uma longa-metragem brasileira, adorei, está no Rio, maravilha, mas outra vez um mês fora de casa. Depois uma série na Figueira da Foz, também outro mês e meio fora de casa. Depois uma tilha que gravei também, pronto, aí era no Barreiro, só tinha que passar a ponte, mas era tudo filmado durante a noite. Então assim, há alturas em que há anos que são mais estruturantes nesse sentido, do que é que são as rotinas, do que é que são, mas pronto, acho que esta parte é mais difícil, são os nossos horários não sendo assim uma vida organizadinha, é a parte às vezes mais difícil, não sabes muito bem, e mesmo em termos financeiros, isto cria ansiedade, vou ter trabalho, não vou ter trabalho, vou fechar, não vou fechar, fecho a coisa, como é que é o próximo mês. Depois as coisas acontecem, eu pelo menos tenho tido a sorte e as oportunidades certas nas alturas certas, mas isto é sempre um bocadinho, é sempre um desafio, não é? Cada vez que começa, bom, agora vamos lá trabalhar para o primeiro semestre, vamos lá trabalhar para o segundo semestre, e então isso é a parte mais instável, e quando a certa altura, quando uma pessoa chega a um lado, faz um determinado percurso no seu profissional, sei lá, eu há 20 anos atrás, aos 20 anos, só recuando 20 este ano faço 40, eu pensava, quando chegar aos 40 tenho a vida feita, não é? Que é uma ideia que uma pessoa tem, pronto, inocente, que aos 20 anos acho que era muito aquilo que nós também víamos dos nossos pais, sim, não é? Sim, daquilo sim. que é uma era ideia suposto. Que também te dá, exatamente, é o que é suposto. Exatamente. Mas há pouco falávamos também do que é isto de ser tudo maravilhoso com filhos, não é? E ninguém fala da outra ninguém parte. Fala da outra parte. Mas também já posso falar dessa parte maravilhosa. Mas é isso, eu achei que ia chegar aos 40 com a vida mais ou menos, e de repente vão chegar, porque falta pouco para os fazer, e afinal não está muito, quer dizer, afinal não era isto, então era isto chegar, era isto que era ser crescida, eu trabalhei aqui estes anos todos para e não me queixo porque tenho trabalhado com pessoas e com ensinadores e realizadores que admiro profundamente, mas não era exatamente isto. E então esse é o lado mais estranho, mas eu acho que isto pode ser comparado com outras carreiras, quer os médicos, quer os professores, quer de uma pessoa ter alguma expectativa em relação àquela ideia também muito romântica do casamento e dos filhos e uma pessoa, pronto, assim, uma ideia um bocadinho burguesa, mas que é razoável uma pessoa pensar que chega a uma certa idade, mas atenção, pronto, eu estou a falar da idade, não estou nada traumatizada com o assunto, mas que há uma certa estabilidade, ou que a partir daqui começamos isso não acontece. Também foi aquilo que nos passaram, sim, não foi? É uma questão de educação. É como aos filhos, que há bocado estávamos a falar que isto é muito giro, mas uma saída de casa, mas só para uma pessoa tomar banho e lavar o cabelo. Isto parece-me maluquinha, ia fazer as sandes dos meninos para a escola, e os leitinhos e os seminhos, e acorda e sai da cama e lá lava os dentes e lá faz a mala e vai buscar a mochila, calça os sapatos. Isto eu passei um sábado e um domingo a estudar inglês, a estudar matemática, a estudar história, a estudar físico-química, faz o trabalho, vai ao Teams, não vai à escola virtual, não vai buscar o caderno das atividades, não vai. E então vai para a cama, sai da cama. Eu acho que a minha melhor hora do dia é às 11 da noite, quando eu tenho a certeza que, bom, eles deitam-se mais cedo que isso, mas é que, pronto, também há que pôr a louça na máquina, ter a louça na máquina, depois há aquelas coisas das vidas das pessoas normais. E então há ali aqueles 10 minutos às 11 da noite, quando está tudo a dormir e a casa está em silêncio, acho que só anda lá o gato de um lado para o outro, assim, eu cheguei ao fim do dia, tão bom, eu estou sozinha, não vou fazer para mim, não vou acordar ninguém. Eu às vezes, quando eles saem de casa, tem a mesma coisa quando saem de casa, quando vão sozinhos, quando não os levo à escola, porque às vezes, pronto, também me pesa na consciência, passo algumas horas fora de casa, depois lá levo os meninos à escola de manhã, e então eles saem, vão de metro, e eles saem às 8.
e eu fico sozinha entre as 8 e as 9, aquela hora que é maravilhosa, que ainda ninguém está a responder a e-mails, ninguém está a responder a WhatsApps, e estou sozinha, seja a ouvir música, seja a ouvir as notícias, seja a ler um livro. Acabou, está tudo calado nesta casa. E tu pensas, era isto, era isto. Eu adoro. Não sei quem é que nos ensinou aquela ideia romântica que ter filhos é uma cena maravilhosa, porque eu invejo algumas amigas, não com todo o amor que tenho pelos meus filhos, mas invejo aquelas minhas amigas que estão todas montadas, viajam para caraças, não há cá semana sim, semana. É que uma pessoa, os divorciados ainda usufruem da semana sim, semana não, aqueles que partilham questões, porque por acaso estava com uma amiga minha há dias assim, mas tu sempre tens. Eu estou full time, porque ainda não me divorciei. Eu, não sei o que é que se é dividir este desafio, este challenge que é ser pai e ser mãe com os desafios da atualidade, ou se é dividir esta coisa das semanas. Eu por acaso tenho uma quinzena, mas aquelas que pronto, e que havia uma ideia de que seríamos menos mulheres se não tivéssemos, pronto, havia assim um conceito qualquer, e elas olham para mim assim, eu sempre-me super mulher, Margarida, eu vou viajar, eu compro uns cremes ótimos, eu visto eu, claro que sim, amiga, tens toda a razão, e vais jantar fora e não tens que acordar às 6 da manhã para levar putos à escola, só te levantas da cama, tens que ir trabalhar, está certo, uma pessoa também tem que sustentar, mas pronto, com algum humor e alguma leveza sobre o assunto, mas eu acho que não se fala, como não se fala assim, às vezes abertamente, dos desafios e da dificuldade que é educar e criar um filho, sobretudo com os desafios de hoje em dia, das internets e dos amigos e do álcool e das drogas e tudo isto, que à medida que cada ano é um desafio diferente, e ser pai e ser mãe, o que é ser uma boa mãe, um bom pai, isto são desafios que me inquietam, e acho que, sobretudo, o meu grande desafio hoje em dia é ser melhor pessoa, melhor mãe, melhor filha, melhor neta, melhor atriz, sim, eventualmente. Acho que também o resultado de ser melhor atriz tem a ver com tudo aquilo que eu vivo ao longo dos anos, que me enriquecem, e às vezes quando tenho assim uma desgraça na minha vida a passar e fica assim um bocado, aquilo bate-me ali, eu penso, uma pessoa vai com mais estofo para uma próxima personagem. Acho que também se não vivermos um bocadinho, se não penarmos um bocadinho, se não aceitarmos os vários lutos que a vida nos apresenta, e não estou só a falar de um ente querido que se perde, um divórcio é um luto, perder um trabalho é um luto, há várias formas mas encarar estas chatices que a vida nos traz, mas que nos fazem de nós melhores pessoas, se assim quisermos, não é? E às vezes também para aprendermos a saborear as vitórias, não é? Sim, e darmos valor às coisas boas. E pronto, e ninguém nos prepara assim este desafio de ser mãe e ser pai, ninguém fala assim das chatices como de um casamento, como de um primeiro trabalho, como, sei lá, de tantas coisas, às vezes, pronto, e abrindo a conversa a sexo e a sexualidade e as drogas e a coisa, pronto, acho que às vezes somos reféns de gerações em que sim, de gerações de um país um bocadinho conservador e pouco onde sim vivemos em liberdade, em democracia, mas ainda somos muito preconceituosos em relação a uma data de assuntos tabu que não falamos sobre eles. Sim, acima de tudo acho que às vezes falta um bocadinho o respeito, não é? De ouvirmos e aceitarmos a tua opinião, que pode ser diferente da minha, e está tudo certo, as duas são válidas. Sim. Mas partilho dessa tua dor, entre aspas. O mais engraçado é que, em vez de quereres gozar o sucesso aos 20 anos, lembraste de criar uma produtora, portanto, bora lá, mais trabalho, mais dores de cabeça. Sim, eu acho que também havia uma coisa, que eu quando era miúda, eu queria fazer projetos. O que é que isso quer dizer? Pronto, pode ser produzi-los, escrevê-los, pensá-los, partilhá-los, mas era fazer projetos, era uma coisa, e acho que ainda hoje a mim apetece fazê-los e gosto de ser desafiada para pensar sobretudo no coletivo, que às vezes aborrece um bocadinho trabalhar sozinha. Ser atriz é um trabalho muito sozinho, muito solitário, às vezes, de decorar o texto, trabalhar o texto, de pensar no personagem, de ir para referências, de estudar. Há um trabalho
um trabalho de casa muito solitário. Mas eu quis fazer a produtora também nesta perspectiva, nesta ideia de fazer projetos e trazer, assim, juntar as pessoas que eu admirava, que eu respeitava, com quem eu gostava de trabalhar, e era muito ansiosa. Eu sempre quis fazer tudo para ontem, tudo era ontem, eu já ia atrasada para tudo, e então queria muito fazer teatro na altura, e eu não ingressei na escola de teatro e cinema porque tinha começado a trabalhar, ainda estava a acabar o 12º ano, portanto depois eu comecei a ter desafios, depois não quis deixar os desafios e os projetos porque achava que ia perder alguma oportunidade muito importante na minha vida, e sim, todas foram importantes. E então quis fazer teatro, e foi um bocadinho Maomé não vai à montanha a Maomé. E como tinha algum dinheiro guardado, e na altura ainda as empresas privadas ainda havia um bocadinho, era mais fácil. Hoje em dia, pronto, isto está um bocadinho diferente da economia, mas na altura era mais fácil, acho eu sinto se calhar é porque também deixei de produzir e não estou tão por dentro do assunto, mas encontrar patrocinadores, e assim foi, consegui juntar alguns patrocinadores para começar a produzir espetáculos de teatro com o investimento inicial que eu tinha guardado das novelas. Pronto, foi a diferença entre meter uma entrada para uma casa ou ir produzir teatro. Pronto, não comprei a casa, mas enchi muitas casas a fazer teatro. E então foi uma forma que eu encontrei de poder fazer teatro, e na altura também senti que havia uma falta de teatro para a minha geração, porque os meus amigos não gostavam muito de ir ao teatro, não gostavam de teatro, e de facto não havia teatro pensado para adolescentes. Há o teatro infantil, há o teatro, pois há peças que se podiam aproximar mais ou não de um público juvenil, digo 14, 18 anos. E então, e daí surgem as Confissões de Adolescente, as Pedras Rolantes, o Por uma Noite, que eram tudo textos e peças dirigidos a um público, e de facto foi das coisas mais comoventes na altura. Era miúdas com 14 anos, eu adoro vir ao teatro, já vi esta peça 10 vezes. Portanto, o conceito de ir ao teatro era ir ver aquele espetáculo, ponto, mas já tinha visto. Mas foi possível aproximar essas pessoas do teatro. Foi possível aproximar, e se calhar aquela experiência fez com que outras peças e anos mais tarde fossem ver outros espetáculos e haja uma curiosidade, e sobretudo falar os temas que inquietavam e que inquietam esta geração neste momento da vida, quer seja o amor, os conflitos com os pais, o sexo, a droga, o primeiro amor, as relações sexuais, portanto, aquelas coisas. Eu lembro das Confissões de Adolescente, que era a primeira vez que havia sempre uma primeira vez, e depois o Por uma Noite, que é inspirado no Antes do Amanhecer, não é? Quando eles se conhecem, comboio, esta coisa do amor e da vida, e falam dos pais, e falam dos projetos, e falam dos sonhos, e como as Pedras Rolantes, que era sobre uma banda de garagem, e este sonho de ser músico. Que viagem no tempo, eu já não me lembrava nada disso. E agora de repente estás a falar e pensar, é verdade. E foi muito engraçado. Depois eu cheguei a uma altura na minha vida, também foi quando eu engravidei, acho eu, por aí, que eu, pronto, aí já tinha 25, e pensei, bem, se calhar agora deixava de pagar para trabalhar e começava e se calhar esperava antes que me surgisse um convite, porque também na verdade eu tinha feito esse investimento numa perspectiva de construir um percurso, mostrar serviço, ou aqui mostrar que também posso ser teatro. E às vezes também estas coisas, foi num momento, às vezes eu sinto que fiz muitas coisas fora do meu tempo, ou fora de tempo, que é, na altura havia um preconceito um bocadinho grande em relação a quem fazia televisão. Hoje em dia é aceito que toda a gente faz televisão, e que em Portugal também, infelizmente. Mas tu sentiste esse preconceito? Sim. Em relação às novelas, eu comecei a dizer, sim, é das novelas. E em relação ao... sim, mas isso é teatro comercial. Então o dito teatro comercial à época, e também era assim, mas quem é esta miúda que chega aqui com 19, 20 anos e faz e conta e monta uma produtora e a concorrer direto, percebes? Então isto, e mulher, e miúda, e da novela, e portanto isto eram muitos estigmas e muitos preconceitos, e foi difícil, foram muitos anos para quebrar todos esses estigmas e todos esses preconceitos. Acho que, aliás, só depois de Macau, e que há uma ideia que uma pessoa vai para fora e que de repente, ela agora só vem-se, isto agora, graças a Deus que se criou essa ideia, que eu de repente só vinha, só um projeto, e só se ganha, e foi preciso ir para fora para vir, que a verdade é que vim ganhar mais do que valorizaram. E valorizaram.
valorizaram a peça porque vinha do estrangeiro e o que só lá estava a vender sardinhas em latas. Se eles soubessem o que é que eu andava a fazer atrás de um balcão de uma mercearia. Mas pronto, ainda bem que assim pensaram. Mas o que é que se vai da produtora para... Não foi direto, provavelmente. Não mas, foi logo direto. Primeiro, mas... primeiro desisti da produtora e achei que pronto. E ter uma produtora implica que tu estás sempre a produzir espetáculos. E eu também não queria estar sempre a produzir espetáculos, não queria estar sempre a criar, também não tinha, não tinha a intenção de encenar, não me sentia sequer, nem eu hoje em dia me sinto ainda capaz de, ou se calhar nunca vou sentir, não é assim uma coisa que me apeteça fazer, gosto mais de ser dirigida do que encenar, portanto... E pronto, deixei esse projeto de lado. E pronto, depois comecei a sentir que a minha carreira também estava a afunilar um bocado. Sempre fazia muita televisão, não é? Tinha feito a Boa Ama, a Rica, a Pobre. De repente, assim, eu sentia-me um bocadinho vazia, um bocadinho... já não há assim nenhum personagem que me desafie. E é uma coisa um bocadinho triste em relação a como é que é a minha maior paixão, a coisa que eu mais adoro fazer. Eu sinto de repente que já nem a sei fazer, ou não me apetece fazê-la. E depois pensei, bem, se é para andar aqui a virar frangos, vou virá-los como deve ser. E pensei em ter uma churrasqueira, que era para ter um negócio on the side, para uma pessoa não ter que depender das novelas para viver. E depois, depois começaram a explicar que o fornecedor e que o senhor da grelha e que pronto, e o desperdício que é que faz aos frangos. Isso ainda estava a pensar nisso, ainda no Príncipe Real, a cheirar assim a franguinho de churrasco, ainda a pensar que podia fazer um frango à provençal, um frango meio turquesa, mas uma coisa assim mais, olha lá, está fora de tempo, que entanto já deve haver 300 churrasqueiras e os franceses já tomaram conta do Príncipe Real, portanto já vou tarde para o Provençal, mas e então pronto, desisti da churrasqueira. E depois numa viagem, eu sempre gostei muito de viajar e sempre foi assim uma lefada de ar fresco, uma inspiração, uma pessoa ir para outro país, conhecer outras culturas, outros hábitos, ser reduzido à sua insignificância, que percebes que és de facto uma migalha no meio do universo, quando estás no meio de um campo arrozal no meio da Indonésia, uau, isto... Eu acho que não tens tempo para seres tu próprio, para leres, para pensares, para existires. Que às vezes falta-me um bocado isso, mas eu também sou um bocadinho acelerada no meu dia-a-dia. Eu estar sentada só a existir é uma coisa que tenho alguma dificuldade. Mas, e então... Numa destas viagens passei por Macau e o meu ex-marido tinha uma relação especial com Macau e de repente, então Macau, então, olha, não há nenhuma mercearia portuguesa em Macau. Olha, 500 anos desta brincadeira e não havia nenhuma mercearia portuguesa em Macau. Vamos lá mudar isto. Não estava uma mercearia portuguesa em Macau. Depois percebi porque é que não havia, porque era um bocadinho difícil transportar para ter assim uma montra, como deve ser de melhor ou menos mais significativo que se faz em Portugal, é difícil, e toda a logística do impor, do expor, das alfândegas, dos despachos alfandegários, o que eu fiz. E o que é que tu fazias? Tu estavas lá mesmo? Sim, tinha que fazer as encomendas. Portanto, fiquei um ano, eu tinha ainda contrato com a TVI na altura, tinha ainda 2 espetáculos que já estavam previstos, portanto eu tive um ano a acabar os projetos que estavam na calha, e um ano a fazer um tour pelo país, a ir descobrir quem é que faziam as cestas mais bonitas. Fui parar atrás dos montes, depois fui para Barcelos buscar artesanato, depois fui ao Algarve buscar os doces do Algarve, depois fui ao Minho buscar os lenços dos namorados e as filigranas, depois fui à Beira Baixa buscar portanto andei assim ao Alentejo, portanto corri o país todo. Foi uma forma de eu conhecer assim o país de norte a sul, que ainda não tinha tido só não consegui fazer as ilhas, mas ainda tive alguns produtos dos Açores, pelo menos, sim, da Madeira também cheguei a ter, mas fiz assim um tour. Fui angariando e fazendo os contactos com os fornecedores, fomos montando a imagem de marca que era uma sardinha da loja, encontrar o espaço lá, e pronto, e depois passado um ano fomos, pus tudo num contentor e depois fui. E as minhas amigas achavam que eu era, tu és muito corajosa, e eu pensava assim, que engraçado, não sinto nada. Eu acho que só anos mais tarde é que percebi o passo que tinha dado na minha vida. E pronto, e depois cheguei lá e pronto, e há que montar. E lembro-me de inaugurei a loja, depois cheguei a casa, depois da inauguração pensei, então e amanhã quem é que vai abrir a loja? Fuck. E então, sim, havia uma pessoa para os fins de semana, uma parte vestiu o avental e lá fui para a mercearia. E depois, pronto, uma pessoa depois, isto para quem tem negócios, sabe quem está, quando é o próprio que lá está,
é uma coisa, quando não é, é outra. Não desfazendo, tive vendedoras maravilhosas, mas o nosso negócio é sempre diferente. A forma como o vendemos, a forma como nós conhecemos os fornecedores que estão por trás, nós conhecemos as histórias que estão por trás. Portanto, foi muito engraçado. Eu vestia um bocado um personagem também todos os dias, vestia ao vental, lá conversava com as pessoas, lá contava as histórias, a Sardinha Pinhais, que e as senhoras... E quem é que eram essas pessoas que iam lá fazer compras? Eram... Maioritariamente todos estrangeiros. Eu saí em todas as revistas de turismo de Hong Kong, que estavam ali ao lado, era todos os dias, não é? Porque eram a maior parte dos nossos clientes, grande parte eram de Hong Kong, mas do Japão, de Taiwan, de Singapura, da Tailândia, alguns. Mas iam à procura de Portugal? Não, porque quando iam a Macau era assim, best of, não é? What to do. Sim. E assim, Aparecia invariavelmente em todas as revistas, todas as sugestões de Macau, todos os guias de viagem, todos os sites, uma passagem pela mercearia portuguesa, porque sim, porque havia uma relação entre Macau e Portugal, sim. Porque eram produtos portugueses e porque era uma loja castiça e porque até as mobílias vieram de Portugal. E portanto, isso, olhando para trás, orgulha-me de ter construído ali um cantinho e de ter sido uma loja tão falada e de uma referência em tantas sugestões e de ter podido falar do meu país. Acho que fiquei mais patriota. Acho que toda a gente que imigra, de certa forma, tem este sentimento, as coisas ganham outra importância, as relações com o país, com as nossas referências, com as nossas memórias, e a mim eu senti-me orgulhosa de poder mostrar o que é que nós fazíamos, e por outro lado também me aproximava das minhas memórias, mas me acaba mesmo muito longe, e portanto também foi um período da minha vida, e acho que hoje em dia também sou melhor em várias coisas, porque foi dureza, a distância, o tempo, as dificuldades, os negócios, estas coisas, pronto, eu ao fim de um tempo também percebi que apaziguei-me, porque eu também estava um bocadinho cansada com a minha profissão. Eu tive ali 3 anos que não me apeteceu trabalhar, ou que não havia assim nenhum desafio que me apetecesse fazer, mas também foi uma forma de reciclagem, de me reinventar e de regressar depois com outra estrutura, com outra bagagem, com outro e regressar mundo. Depois para quê? Para uma forma diferente de trabalhar cá? Ou... não, acho que tem a ver com... acho que todos os atores precisam de se reciclar, não é? Ao fim de um tempo isto é muito desgastante, esta coisa de emocionalmente e não é criatividade, é uma coisa que tem que ser alimentada, não é? E portanto às vezes precisamos assim de respirar um bocado, pensar um bocado, não necessariamente parar durante 3 anos. Às vezes podem ser só 3 meses, vá. Mas foi o tempo que mas foi o tempo que também tinha um filho pequeno, também tinha sido mãe pela 2ª vez, portanto também há outras coisas que uma pessoa precisa de viver, se calhar porque também tinha começado muito cedo, e de repente aos 28 precisei também de viver outras coisas, claro, que não tinha vivido. Não digo a adolescência, porque não me deu assim uma crise de adolescência aos 28 anos, mas de poder ir viajar, acho que foi uma oportunidade para ir fazer outras coisas e viver outras coisas. Olha, e tu nunca quiseste apostar na encenação? E como é que de repente depois te atiraste para a realização? Não sei, porque eu sempre porque na encenação eu não sei porque é que eu não me atiro para a encenação, ou porque é que eu não tenho essa vontade de encenar um espetáculo. Se calhar pode ser que um dia venha a ter, mas na realização não sei, sou eu que desde miúda que construo muitas imagens na minha cabeça quando estão a contar uma história, eu estou a imaginar a história, estou a imaginar, ou quando estou a ler um guião, sempre comecei a ver o campo contra campo, a câmara a passear-se ele vai por um corredor, abre a porta, bate à porta, a janela abre, a cortina que fecha, e eu começo a ver a luz, a imagem. Não sei se sou muito visual, às vezes contam-me histórias, isto é uma chatice, é tão visual que de repente uma pessoa há coisas que eu não queria imaginar tanto, não queria visualizar tanto, mas e tive um projeto ainda que quis fazer, mas que era uma coisa mais era um documentário que cheguei a escrevinhar
sobre a imigração das Filipinas em Macau, mas depois foi uma ideia que acabei por abandonar porque pronto, às vezes não falta-nos a coragem, ou falta-nos o foco para irmos com os nossos objetivos, as nossas ideias até ao fim. Mas pronto, foi uma... Não estou a dizer... Não é que sempre... Como é que eu ia te explicar isto? Não é que sempre quis ser realizador ou que sempre quis realizar, mas foi uma ideia sempre que muito presente que me acompanhou. Uhum. E acho que isto às vezes tem a ver com oportunidades ou com um momento certo da vida onde uma pessoa se sentir preparada, não é? E quando eu recebi a carta que o meu pai me deixou antes de morrer, foi inevitável a visualização daquela carta, e ele, tal como produtor, também a forma como escreve parecia assim, isto é uma curta. Acabei de ler a carta, eram 14 páginas, aliás a curta teve para se chamar 14 páginas durante muito tempo. Parecia assim, isto é uma curta-metragem, porque a forma como estava tudo escrito Ou seja, o teu pai, conhecendo como conhecia, certamente ele imaginou que tu ias começar. Não sei se ele foi tão longe. Não sei se foi tão longe, mas sabendo ou não, mas deixou-me o testemunho o objeto que eu precisava para ter a coragem de ir e a vontade de querer trabalhar dentro trabalhar esta matéria, não é? Um bocado assim, olha, estão aqui os ingredientes, agora faz o bolo. E fui extremamente feliz a realizar. Gosto, primeiro porque esta questão da equipa, não é? De eu estar a trabalhar, eu muitas vezes falava com a direção de arte ou falava com o diretor de fotografia e pensava, será que eles estão a perceber o que é que está na minha cabeça, o que é que eu lhes estou a dizer? E de repente eles apareciam com as ideias e acrescentavam às minhas, e aquilo ainda ficava melhor do que eu pensava. Eu, uau, incrível! E os figurinos, então eu gosto desta coisa de partilhar, de trabalhar em equipa e discutir as ideias e acrescentar ideias e sempre tive muito presente como é que eu queria, quer dizer, mudei várias vezes de ideias ao longo do tempo que fui-me preparando para fazer o filme, mas ia sabendo como é que eu queria fazer. E depois, enquanto não só durante a preparação, como durante a rodagem, fui muito feliz. Eu chegava à cama e dormia. Eu muitas vezes, como atriz, sofro horrores e depois fico a pensar, não devia ter feito assim, se eu tivesse regido antes assado, se o personagem não sei o quê, agora vou condicionar. E Ou fico seja, a pensar, nunca a cena que eu já desligar? Consigo, depois eu desligo, lá desligo, mas eu fico a pensar na cena que já gravei, que é irrepetível, que não se vai voltar a repetir. Fico a pensar que se calhar podia ter feito, podia ter de outra forma. O teatro ainda nos dá aquela possibilidade de, pronto, hoje foi assim amanhã. Amanhã há outra oportunidade. Amanhã, e esse exercício de todos os dias, amanhã, e depois quando corre muito bem, uma pessoa cai no erro de querer tentar repetir, que não se repete. E normalmente corre mal quando a pessoa tenta repetir uma coisa que fez na véspera. Mas o teatro nos vai dando essa possibilidade. O cinema ou a televisão não tem não há esse jogo. Então muitas vezes acaba a cena, eu vou para casa pensar como é que deveria ter sido. Mas o devia também é um termo verbal, não é? Que me persegue na minha vida. Eu devia ter ligado, eu devia ter ajudado, eu devia ter levado os meninos, eu devia ter. É uma chatice, mas e a realizar, como realizadora, eu não senti que devia ter feito alguma coisa que não tivesse feito. Eu senti-me sempre claro que há coisas que não estavam feitas porque tive que tomar escolhas, mas foram opções. Não, eu prefiro abdicar daquele plano para poder filmar antes aquele plano. Não, eu prefiro, eu tenho a cena segura assim, eu prefiro ter mais tempo para rodar a cena lá a seguir na funerária, porque acho que me vai tirar mais tempo, mas eu estava confortável com as escolhas que estava a tomar e as opções que estava a fazer, e senti-me de certa forma segura e mais segura do que habitualmente sou a representar, que eu sou muito insegura a representar. Pode não parecer, mas custa-me, pronto, e depois fico a pensar, não, eu estou a dizer, não é que eu sofro horrores, não sou deprimida, não levo o personagem para casa, aquela coisa, vais com o personagem, não vou com o personagem, não vou passear o personagem para lado nenhum, vou passear os meus filhos aos Dias da Estrela e já me dá uma trabalheira, não vou personar personagens. Agora, eu nem sempre descanso, a minha cabeça é muito acelerada, pronto, eu falo um bocado rápido, mas pronto, e vou sempre penso muito sobre as coisas, mas a realizar fui muito feliz e fiquei e percebi que é uma coisa que eu verdadeiramente gosto de fazer e que eu quero voltar a repetir e que eu quero voltar a realizar. E fui desafiada para realizar um projeto, mas é um projeto que ainda está em construção, que não será para este ano. Tenho uma curta-metragem que
que é um projeto a desenvolver com mais 5 amigas, todas elas atrizes. Está a Madalena Brandão, está a Benedita Pereira, está a Rita Cruz, está a Mariana Norton, e então está a ser escrito partiu de um brainstorm e de uma ideia também é uma curta-metragem, esta coisa de sermos mulheres. E o que é isto de ser mulheres com 40 anos, não é? As nossas, entre os divórcios, entre as relações falhadas, as relações encontradas, os filhos, a maternidade, ou a impossibilidade de os ter, ou o trabalho, ou a perspectiva que tu tens aos 40. Pronto, e um bocadinho esta discussão e e este lado feminino, este universo feminino, e tentar desmistificar um bocado, porque muitas vezes é tipo, lá estão elas, são bastantes. Eu acho que de facto nós empoderamos umas às outras e somos mais capazes quando nos juntamos e quando nos unimos. E acho que há um lado feminino, há um lado que tem que ser mais trabalhado e mais pensado. Nós vemos muito isso, quer em termos de personagens femininos, quer em termos de equipa técnica feminina, quer em termos de escritoras, quer em termos de realizadoras. Então, de repente, uma conversa levou a outra, e assim começámos a desenvolver esta curta-metragem que iremos realizar até ao final deste ano. A nossa Penélope. E depois... E pronto, depois tenho um outro projeto que gostava de fazer, mas tem a ver com memórias. Eu não sei porque as memórias são uma coisa que está muito presente na minha vida, e o envelhecimento, esta coisa do tempo passar, mas pronto, é outro. Esse ainda está a marinar, ainda tenho que pensar como é que vou abordá-la, mas eu encho os meus dias a pensar em projetos e a sonhar com projetos. Acho que é isso que me mantém também lúcida e viva e com vontade de continuar aqui. Acho que ser artista é um bocado isto. Acho que no dia que perder este romantismo, esta fantasia, este lado, acho que vou ser extremamente infeliz. Olha, estamos mesmo na reta final, mas queria só perguntar aqui uma coisa, porque entretanto nós deixámos de ver um bocadinho na televisão. Eu sei que o teu regresso está para breve. Queres só levantar assim o véu, quando é que as pessoas podem ver mais ou menos na televisão? Se as pessoas estiverem atentas, e assim, já vou ingressar agora na 5ª temporada do Clube. Eu fiz a primeira e a segunda, e foi uma personagem que me diverti muito a fazer, a Vera. Não opto, não é? Não opto. E que regressa, e que agora a Vera regressa ao Clube. E vai pôr aquele clube a andar como deve ser. e muito bem que vai pôr aquele clube a andar. E depois, sim, até ao final deste ano há um projeto de grande dimensão que eu vou embarcar e que ainda não posso falar muito sobre ele. Papel de vilã ou boazinha? Pronto. Sem poder falar sobre o assunto, mas tenho a dizer que as vilãs são mais divertidas de fazer. Eu noto que tu tens outro. Eu acho que as vilãs são mais divertidas. E pronto, mas até ao final do ano vai estrear, portanto, se ficarem atentos, poderão ver por aí. Pronto, olha, muito obrigada. Obrigada, eu. Foi ótimo ter-te aqui no 40 Minutos e mais uma vez parabéns. E parabéns também por teres ido para fora. Acho que ficámos mesmo com a noção, porque nós quando ouvimos falar não temos ideia do que implica, não é? É só o ir, já é um ato de coragem, como tu ouviste. E depois dás conta de todos esses detalhes. Olha, na minha cabeça eu também consegui ter todo o filme. Vais fazer um Excel e vais abrir uma mercearia em Timor. Não, mas tu deste aqui uma descrição, a mobília e tudo, eu comecei logo aqui a criar. Desta vez fui eu que criei aqui o filme. Muito obrigada, Margarida Villanova. Não se esqueça que pode de resto ouvir a Margarida, é a voz do podcast narrativo do Observador, Piratinha do Ar. E mais, e nós estamos de saída, regressamos para a semana. Para a semana.